se para vocês essa instabilidade toda, ela deixa o São Paulo assim, enxergando a Libertadores agora como algo impossível, Pri, porque matematicamente o São Paulo hoje está em oitavo. Se dependendo de como for a Copa do Brasil, o São Paulo estaria na pré-Libertadores em oitavo lugar, mas o São Paulo tem um confronto direto justamente com o Fluminense em breve e com o Corinthians, que está ali perto também, que é o próximo jogo, depois da data FIFA. E o São Paulo vai meio que se desgarrando desse G7, né? Agora já são 5 pontos para o Fluminense, a gente vai ficando para trás. Eu não vou nem perguntar primeiro se o São Seis pontos. seis, verdade, seis, verdade. Eu não vou nem perguntar, Pri, se o São Paulo deve ir para a Libertadores ou não, porque pela grana sim, pela técnica não merece, enfim, aquele debate eterno. Mas você acha que ficou impossível? Porque o São Paulo ganha um jogo, a gente falou, ó, dá para chegar. Aí perde um jogo, fala, esse cambada de FDP também não merece, vai jogar a Copa Sul-Sudeste. Você acha que o São Paulo vê como hoje está impossível para o São Paulo ir para a Libertadores, mesmo para pré? Senna, vou ser muito sincera, cara. Eu tinha me empolgado sim com a possibilidade de ir para a Libertadores, mas eu nunca achei que o São Paulo estaria no G7, sendo muito sincera. A minha expectativa de disputar a Libertadores é o G8 desde sempre, assim, desde sempre, óbvio, né? Tô falando do recente cenário que o São Paulo vive. Acho muito difícil o São Paulo conseguir o G7. Tinha uma possibilidade? Tinha. Nesse momento poderia estar a 3 pontos do Fluminense, e aí teria o jogo contra o Fluminense para, quem sabe, igualar esse número se ganhasse, né? Então tinha essa possibilidade. Para mim, a partir do momento que perde do Bragantino e perde a oportunidade de se aproximar do Fluminense, que empatou, o Fluminense empatou ou perdeu? Não ganhou, né? A partir do momento que perde essa oportunidade, para mim. O Fluminense empatou, foi 0-0 com o Cruzeiro no Maracanã. Isso. A partir do momento que. Isso para mim, então, assim, de verdade, posso estar muito errado e tomara, mas eu não vejo o São Paulo com nenhuma força para chegar no G7, para tirar 6 pontos do Fluminense nesse momento. E acho que a única possibilidade é o G8, desde sempre e agora ainda mais, né? O problema do G8 é que nesse momento só tem duas opções, né? Que é o Fluminense e o Cruzeiro. Até o Corinthians chegou em algum momento a estar por ali, o Vasco também, agora eles caíram, estão a 3 pontos de distância do São Paulo, então acho que por esses dois não ganha, então só tem essas duas possibilidades, não ganha a vaga, né? Então só tem essas duas possibilidades, que para mim a possibilidade mais provável é a do Cruzeiro, né? Mas como, cara, o futebol brasileiro é complicado, né? Demora tanto as decisões que já nem sei mais como vai estar o Cruzeiro nessa, né, hora que disputar essa reta final, sabe? Então, eu acho que a única possibilidade é o G8, mas para mim é isso faz tempo. Você acha que o São Paulo não tem força para pegar o G7, não? Então, a gente vai ficando longe, né, Kaique? Porque, assim, é, pela grana é lógico, né? Teve gente que falou assim: mas qual que é a diferença de ir para Libertadores e sair na primeira fase ou ir para a Sul-Americana e chegar longe? Primeiro que eu não sei se São Paulo chega longe na Sul-Americana, do jeito que é, né? Não sei como é que vai estar no que vem, mas na primeira fase o São Paulo ganha uma grana na Libertadores, né? Porque você tem premiação por vitória, você tem bilheteria dos jogos. É claro que a gente tem outro problemão aí, que são os shows do AC/DC. Aí já falaram, não, mas vai ter jogo mesmo com show. Não adianta também ter o Morumbi para 15 mil pessoas, né? O show Aí de não. abertura do AC/DC vai ser São Paulo e Bulu Bulu. Capaz de meter lá o São Paulo como Pô, quando, preliminar. quando o Gabriel Sá mandou isso, eu tava na academia, gente, eu dei tanta risada, sério, meu Deus. Puta, mano. Não, e aquilo também, né? No Palmeiras lá, eles estão conseguindo colocar, como é no Morumbi, o palco fica atrás do gol, né? E aí você consegue comercializar os ingressos do restante do estádio, né? Mas dependendo de como for a estrutura do show, você não consegue abrir muito as arquibancadas, né? Você tem que abrir do meio da amarela, da vermelha e da azul para trás. Isso reduz muito a capacidade, né, do estádio. Então, aí também, de repente, você tem um Morumbi para 30 ou 25 mil pessoas, sei lá, não sei como é que vai ser. Mas isso é um outro ponto para a gente discutir. Agora, na questão do campo, né, o Kaique, a gente vem perdendo pontos de bobeira, né? E eu falava aqui, São Paulo é tão FDP
que o São Paulo é capaz de ganhar do Flamengo, aí ele dá o título para o Palmeiras, claro, é uma revolta minha de torcedor, mas o São Paulo era capaz de ganhar do Flamengo e perder para o Juventude. Foi quase isso, porque o São Paulo entrou ligado contra o Flamengo, jogou bem, merecia ter vencido, poderia ter vencido o Flamengo. A gente fala, porra, é esse o espírito que o São Paulo tem. Aí o São Paulo empata com o Flamengo no jogo seguinte, o time do São Paulo joga uma tiriça total e perde para o Bragantino, que de 10 jogos perdeu 9, cara. Isso revolta num nível, torcedor, porque dá a impressão que assim o elenco escolhe quando que é para jogar também. Não é nem pelos desfalques, é pela postura do time. Aquele jogo contra o Bragantino foi uma M, né? Eu achei que você ia complementar ainda, por isso que eu fiquei em silêncio. Ô, Senna, vou falar para você, cara. É um time que oscila tanto que a minha opinião sempre foi essa mesma que a da Pri, tá? Libertadores pro São Paulo se for G8. Eu nunca consegui visar que o São Paulo pudesse chegar no G7, de verdade. Porque é um time que oscila muito. É o mesmo time que é capaz de fazer um baita jogo e não foi com o Flamengo com a menos, tá? Para mim, o São Paulo fez um jogo de igual para igual com o Flamengo com 11. Tudo bem que o Flamengo teve mais a bola no pé. Quando colocou a bola no pé, você viu que era mais time. Óbvio que é mais time. É um dos principais times do país e do continente. É um dos principais times do mundo. Acabou de ganhar do campeão do mundo na Copa de Clubes. É um grande time, um baita time que fez o investimento para isso. Mas é um São Paulo que é possível de jogar de igual para igual com o Flamengo e, ao mesmo tempo, fazer um jogo daquele contra o Bragantino que, em momento nenhum, você olhava para o jogo e imaginava que o São Paulo ia fazer um gol. Impressionante. Impressionante. Nossa, o jogo foi muito ruim tecnicamente. Porque o time do Bragantino é ruim tecnicamente. E o São Paulo esteve ruim tecnicamente nesse jogo. Jogadores que não são a porcaria toda que mostrou nesse jogo, nessa partida estavam mal demais. Impressionante, foi assustador. Então, assim, pela oscilação, Libertadores, mantenho essa opinião. Libertadores só se abrir G8. E aí a torcida do torcedor de São Paulo, ao natural, vai ser pro Cruzeiro na Libertadores, na Copa do Brasil, ou até o próprio Fluminense, né? O Fluminense está na frente, né? A torcida vai ter que ser essa. Abre mais uma vaga. E aí, com o G8 é alcançável, porque o São Paulo já está ali. Agora a 7ª colocação abriu uma distância, né? Abriu uma distância. É isso que é o ponto, né? Estatisticamente, para o G7, ou seja, para o 7º lugar, que o São Paulo já está 6 pontos atrás, o São Paulo, segundo o departamento de matemática da UFMG, que ele sempre faz aqueles cálculos, né, no Brasileirão, chance de título, rebaixamento e tal, o São Paulo tem 11,4% de chances de chegar para a Libertadores pelo G7. Então, a única chance, e assim, do São Paulo brigar por isso, é o Cruzeiro ganhando a Copa do Brasil, ou o Atlético ficar entre os 7 ali e ganhar a Sul-Americana, aí abriria um G9, porque isso pode acontecer também. Mas o problema é que... Ah, tá, sim, abre um G9, porque o problema é que se o Atlético sobe do São Paulo, o São Paulo cai pra 9, né? Aí o Cruzeiro teria que ganhar a Copa do Brasil e o Atlético ganhar a Sul-Americana. Mas assim, é muita incompetência do São Paulo, né? Ter que ficar torcendo muito para os outros, para várias outras combinações acontecerem, porque o São Paulo não consegue ser competente de fazer o seu, né? Isso que deixa o torcedor bravo. E aí, é claro, né? Na bronca da torcida, aí você fala assim, porra, não merece ir, porque aí desse jeito é muito ter que depender de favor dos outros. Mas assim, na prática, no ano que vem, quando chegar fevereiro de 2026, e aí tem lá o sorteio de janeiro, sei lá, fevereiro, tem o sorteio da Conmebol, aí você fala, puta, era pro São Paulo tá aí, mano, não dá para jogar Sul-Americana lá em Bolo-Bolo, lá em Coquimbo e tal. Mas é aquilo, né? Pela grana. É só pela grana mesmo. Enfim. Isso tudo passa, claro, por quem que vai ficar no São Paulo, quem que deveria ficar em 2026.